Para quem não conhece, a linha GPX da Sony veio como substituta da consagrada linha GTR. O Sony GPX7 era quase o top de linha dos aparelhos Sony GPX, ao qual tinha o GPX3, que era o aparelho de entrada, que segundo a Sony tinha 760 WRMS. Depois tinha o GPX5, com 3 caixas e 900 WRMS segundo a Sony. Em seguida vinha o GPX7 com 1100 WRMS de potência e o top de linha era o GPX8 com 1200 WRMS. Todos eles foram lançados em 2012, que apesar de seus alguns anos de uso, este sem sombra de dúvida é um aparelho da Sony ainda muito cobiçado, seja pela sua potência ou estética. Contada essa breve história, dessa vez eu consegui adquirir o meu terceiro Sony GPX7 e irei te apresentar ele. Irei comentar sobre suas funções, irei te falar as suas especificações, irei te passar 12 dicas úteis para o Sony GPX7, que são elas: como abrir as caixas do Sony GPX7, como tirar as telas dos alto-falantes, como limpar e o que usar na limpeza dos alto-falantes. Irei te mostrar como fechar a caixa do Sony GPX7, vou te mostrar como abrir a central, vou te mostrar o que eu uso e como eu limpo a central. Irei te mostrar o passo a passo de como reiniciar o Sony GPX7 de fábrica. Vou te mostrar como desligar o modo de demonstração. Vou te mostrar como sintonizar e salvar estações de rádio na memória dele. Vou te mostrar como baixar o manual e o esquema técnico do Sony GPX7. Vou te mostrar como travar as teclas do painel para evitar que mexam enquanto ele está tocando. E vou te ensinar como trocar o display de animação, mais 7 dicas extras para te ajudar na conservação e ideias de personalização do seu Sony GPX7, que são elas: como instalar cantoneiras, como instalar pezinhos, capa de proteção, como conservar o controle, uma dica de personalização e quais adaptadores Bluetooth eu uso nele, além de te contar a minha opinião sobre pontos positivos e negativos, quanto eu paguei em cada unidade que comprei e, claro, se ainda vale a pena ou não comprar um Sony GPX7 e quanto mais ou menos vale um. Eu sou o Maicon Pimenta e se você interessou em conhecer um pouco mais o Sony GPX7, fortaleça com seu like e vem comigo! Aprenda com Peter Jordan, o criador do maior canal nerd do mundo, como fazer o seu canal no YouTube crescer e monetizar o suficiente para você viver de YouTube. Link na descrição. Primeiro tópico: apresentação do Sony GPX7. Começando aqui pelas caixas. Cada uma tem 31 cm de largura por 62,5 de altura e 42 cm de profundidade, pesando 13,4 kg. Cada caixa tem um woofer de 200 mm tipo cone, um tweeter de 25 mm tipo corneta, mais um subwoofer de 200 mm tipo cone. Já a central, ela tem 28 cm de largura, 34 de altura, 44 de profundidade, pesando 7 kg. Por sinal, é a metade do peso da central do Sony GTR66, ao qual eu também fiz um vídeo exclusivo dele. O link está aqui na descrição, ou se você preferir, ele irá também aparecer como sugestão no final desse vídeo. Confira para você ver quanta coisa o Sony GPX7 herdou do Sony GTR66. Segundo tópico: funções do Sony GPX7. Começando aqui por cima, ele toca CD e tem uma bandeja para 3 unidades. Aqui embaixo, entrada USB 1, entrada P10 para microfone e entrada USB-B. Já na parte de trás tem 3 entradas de áudio RCA, uma para TV, uma para DVD e uma para PC. Esse aparelho é bivolt automático. Terceiro tópico: Sony GPX7 especificações. Começando pela central, o botão liga e desliga, função CD e rodar a bandeja de CD, função USB e selecionar o USB. Exchanger é para trocar os discos durante a reprodução. Play e pause, aqui embaixo o menu de opções. Search é para entrar ou sair do modo de procura. DJ Effect, que quando ativado tem essas 4 opções. Quando o DJ Effect não está ativado, esses 4 botões são equalizações pré-programadas. Esse é para gravar no USB-B. Bass Bazooka é para reforço nos graves. Volume, avançar e retroceder pastas, avançar e retroceder músicas e sintonizar rádios. Enter para confirmar as configurações, selecionar as entradas de áudio RCA, ligar e desligar os efeitos de luzes, Stop, abrir a gaveta de CD, selecionar a função rádio e o visor.
Indo para a parte de trás, antena AM e FM, conectores dos LEDs, conectores dos falantes, cabo de alimentação, cooler de resfriamento e etiqueta de informações sobre o modelo, fabricante e consumo. Já as caixas, elas são todas de madeira, de menos o acabamento frontal. Possui alças de transporte, grades de proteção e jogo de luzes em cada alto-falante. E agora, vamos às 12 dicas úteis para o Sony GPX7, que a primeira delas é como abrir as caixas. No caso, você vai precisar de uma chave Allen número 5, uma espátula e muita paciência, pois o processo é um pouco demorado. Comece tirando as alças e em seguida comece com a espátula pela parte de baixo e vá levantando aos poucos. Tome muito cuidado com as travas, pois não adianta correr. Após removida a parte frontal, aí você decide se compensa soltar os LEDs e o tweeter ou limpar a si mesmo. Eu prefiro soltar. Segunda dica, como tirar as telas dos alto-falantes do Sony GPX7. Repare que essa unidade está com as grades enferrujadas, mais um motivo para arrancar. E eu faço o seguinte, furo ela com uma chave Phillips e começo a puxar com alicate. Só tome cuidado para que a grade não passe no acabamento da caixa. E antes de passar para o próximo tópico, nas dicas extras, a de personalização, eu vou te mostrar como tampar o restante da grade que tenha ficado. Não perca! Indo agora para a terceira dica, como limpar e o que usar na limpeza dos alto-falantes. Aqui, independente se você abriu a caixa ou arrancou as telas, tire o excesso de poeira primeiro com um pincel seco e limpo. Em seguida, com um pano macio, limpo e úmido, tire o restante de poeira que tenha ficado. Aqui eu não aconselho usar nenhum tipo de produto. E antes de te mostrar como fechar a caixa, se você gosta de conteúdo sobre aparelhos de som como esse que estou te apresentando, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos de outros aparelhos. Se inscreva! Indo agora para a quarta dica, como fechar as caixas do Sony GPX7. Aqui é interessante você apoiar a caixa em lugar firme, pode ser no chão mesmo, mas coloque os cabos aqui dentro da própria caixa primeiro, para evitar que eles cortem. Aí suba em cima dela e com o peso do seu próprio corpo, force para que ela feche. Se de tudo ela não fechar por completo, martelo de borracha consegue fechar, mas tome cuidado aonde você for bater e a força que você vai colocar. Quinta dica, como abrir a central do Sony GPX7. Com uma chave Phillips, tire esses 4 parafusos aqui na parte de trás, depois esses 2 em cada tampa lateral. Que já aproveitando que está aberto, com um pincel seco e limpo, tire a poeira com o auxílio de um aspirador de pó ou ventilador. Sexta dica, como limpar e quais produtos usar na central do Sony GPX7. Primeira coisa, tire o excesso de pó com um pincel seco, limpo e macio. Em seguida, pano úmido, macio e limpo. Feito isso, cera automotiva onde for liso. Já onde for áspero, cera revitalizadora de plástico. Espere os 2 secar e lustre. E já aproveitando, vou te passar 3 dicas extras. Se o visor estiver muito arranhado, passe massa de polir que tira. Segundo, fazendo esse procedimento uma vez a cada 2 meses e tirando o excesso de pó pelo menos uma vez por semana, a central do seu Sony GPX7 ficará conservada por muito tempo. Terceira dica extra, as caixas eu aconselho a fazer o mesmo procedimento da central. Sétima dica, como reiniciar o Sony GPX7 de fábrica.
Se o seu aparelho estiver demorando para ler pendrive ou não lendo, ou ainda algum outro problema, reiniciar ele para o modo de fábrica poderá resolver, que é bem simples. Coloque ele no modo rádio com volume no mínimo, aperte a tecla Stop e em seguida o de ligar e desligar. Ele irá aparecer a mensagem Reset, aí você solta as teclas e pronto, ele já está reiniciado de fábrica. E já emendando na 8ª dica, como desligar o modo demonstração, que é só apertar a tecla no controle Display, ao qual você pode escolher para ficar na função Standby ou relógio, ou ainda na função demonstração mesmo. 9ª dica, como sintonizar e salvar estações de rádio na memória do Sony GPX7. Bom, como reiniciamos ele de fábrica, as estações de rádio foram perdidas, que para salvá-las é bem simples. Ele já começa na opção Alto, que vai sintonizar apenas rádios com boa recepção, que é só apertar o botão de avançar ou retroceder no controle até chegar na rádio desejada. Achou? Aperte a tecla Tuner Memory, em seguida Enter. Ele consegue memorizar até 20 emissoras de FM e 10 emissoras de AM, que depois de sintonizar todas as rádios que você deseja, pressione no controle o botão Play Mode. E repare que no visor do aparelho a mensagem Auto apaga e passa para Present. Dessa forma, você consegue passar entre todas as emissoras de rádio salvas apenas apertando o botão Avançar ou Retroceder. 10ª dica, como baixar o manual e o esquema técnico do Sony GPX7. Aqui na descrição eu vou deixar o link do site direto para baixar o manual e o esquema técnico do Sony GPX7. O manual abre direto, já o esquema técnico precisa baixar, mas o processo é igual esse que estou te mostrando, é bem tranquilo. 11ª dica, como travar as teclas da central do Sony GPX7. Bom, para evitar uma utilização incorreta, como por exemplo a utilização por crianças, a Sony colocou no GPX7 a função bloqueio infantil, que funciona o seguinte: mantenha pressionado na central o botão de stop durante mais de 5 segundos. Shield Lock On aparecerá no visor. Só é possível realizar as operações no aparelho utilizando os botões do controle remoto. Para cancelar, mantenha pressionado Stop na central durante mais de 5 segundos, até aparecer a mensagem Shield Lock Off. Importante ressaltar que a função de bloqueio infantil é cancelada quando se desliga o cabo de alimentação. 12ª dica, como trocar o display de animação do Sony GPX7. Quando você reinicia o Sony GPX7, ele fica com essa animação alternada, que para selecionar uma das 7 opções, você irá apertar a tecla Opção, seta para baixo, Opção, Espectro, Enter. Escolher qual animação mais te agrada, aperte Enter, depois Opção, pronto. E agora as dicas extras. A primeira delas, como instalar cantoneiras. Aqui na descrição tem o link do anúncio onde comprei as minhas. Eu pesquisei e foi a com o melhor preço que achei. Que para instalar é só posicionar e pregar. Segunda dica extra, pezinhos, que vai da sua criatividade, mas que se você puder colocar dessa forma, pezinhos maiores na frente e menores atrás, vai melhorar o ângulo do som, te proporcionando uma qualidade sonora bem melhor, além de tirar as caixas do contato direto com o chão. Terceira dica, capa de proteção. Infelizmente não acha capa sob medida para ele mais, mas sapateiro costuma fazer esse serviço, ou até mesmo costureira fazer uma capa de pano. Pois se você puder investir em uma capa para ele todo, vale a pena demais na conservação dele. Quarta dica, como conservar o controle. Aqui eu estou usando plástico filme de embalar alimento, mas sacola transparente com durex também dá certo. Quinta dica, personalização. Tanto a fita vermelha quanto a fita cromada são fitas automotivas. E como você pode ver, elas tampam aonde era o acabamento das grades, que no meu ver, dá a impressão de ser até original do aparelho. Que já aproveitando, me fala aí, qual dos três você prefere? Original com a grade, fita cromada ou fita vermelha? Me conta a sua opinião, pois eu tenho interesse em saber seu ponto de vista.
Sexta dica extra. Essa mangueira é macarrão corrugado. Em casa de preparação de som automotivo ou na internet, você acha. E como você pode ver, compensa demais e é bem baratinho. E agora a última dica extra, adaptadores Bluetooth. Aqui eu já usei dois. Esse combinado com o cabo RCA sincroniza perfeitamente o áudio, porém ele descarrega e tem perda de potência. Esse outro não descarrega, não perde potência, porém tem um atraso de reprodução. Mas uma sugestão que te falo é ligar ele em uma Smart TV e espelhar seu celular na TV. Funciona perfeitamente sincronizado e sem perda de potência. E agora vou te falar a minha opinião sobre o Sony GPX7, que irei tentar ser o mais profissional possível em falar desse aparelho, pois realmente eu gosto muito dele em especial. Que no meu ponto de vista, o que faltou nele foi o Bluetooth, uma saída de áudio RCA, não sei por qual motivo, mas todos os três modelos que já tive, você aperta um botão no painel e seleciona outra função. Nas caixas, o plug dos LEDs estraga muito fácil. Faltou pezinhos e um organizador de fios, mais cantoneiras e uma forma mais fácil de limpar os alto-falantes. Já os pontos positivos, continuando aqui nas caixas, o jogo de LED ser rítmico com a música é ótimo, assim como as alças de transporte. Os conectores das caixas são bons. As três entradas de áudio RCA também é um ponto positivo, assim como ele ser bivolt automático. O jogo de luzes da central e ela em si eu gosto demais. A bandeja de CD separa 3 unidades, assim como a função CD me agrada. O visor tem informações que preciso num tamanho bom e com uma animação bacana. A opção Bass Bazooka realmente tem utilidade. As duas entradas USB e a de microfone são pontos positivos. As equalizações pré-programadas são boas, mas eu prefiro a manual e sua qualidade sonora realmente é muito boa. Mas agora que eu te falei o meu ponto de vista sobre o Sony GPX7, você concorda comigo? Sim ou não? Comente a sua opinião ou experiência com o Sony GPX7, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. Bom, agora vamos à parte do investimento. O primeiro Sony GPX7 que eu comprei deve ter uns 7 anos que estou com ele. Na época eu lembro que eu paguei uns R$1.000 nele. Hoje ele é da minha mãe, que é o com fita cromada. O segundo modelo eu busquei para minha namorada. Deve ter mais ou menos uns 5 anos. Nele eu paguei R$600 e é um modelo ainda com as grades. Já o último que comprei, o das fitas vermelhas, eu paguei R$450. Na pesquisa que eu fiz, achei apenas 9 anúncios em todo o Brasil. O mais barato que achei que estava original e sem defeito foi por R$1.000. Como eu disse antes, eu gosto muito desse aparelho, mas na minha opinião, até R$800 estando bem conservado, ainda vale a pena comprar um, mesmo com seus pontos negativos e seu tempo de vida. Mas isso na minha opinião e na data deste vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos assim como esse, porém de outros aparelhos. Se inscreva! E aqui está o vídeo do Sony GTR66 e a playlist com mais vídeos sobre o Sony GPX7, como teste de potência, duelo com os outros aparelhos, como o próprio Sony GTR66.